medida no Brasil. E a realidade não é nem um pouco cor-de-rosa. A cada ano, 2 milhões de mulheres são espancadas por maridos ou namorados. A Lei Maria da Penha, ela é fruto de um processo de amplas lutas do movimento feminista no Brasil e fruto de um histórico de muita dor e sofrimento das mulheres trabalhadoras brasileiras. Essa lei, fruto desse processo de luta, ela vem como um marco que considera não só a violência física, mas a violência psicológica, sexual, a violência patrimonial, moral, num sentido que proteja e acompanhe as vítimas e pense processos de reparação ou processos criminais, penais em relação aos agressores. Essa lei também com esse nome, leva esse nome porque a Maria da Penha, que foi uma das lutadoras em prol desse tipo de políticas, de leis, ela é vítima de um processo extremo de violência que perdurou por anos, de seu marido, uma mulher do Ceará que com 38 anos sofreu um atentado à sua vida, onde o seu marido atirou com um tiro de espingarda. Ela sobreviveu a esse atentado, mas foi legada a uma cadeira de rodas, né, na sua vida. É importante a gente dizer, por exemplo, que o seu marido ele era um professor universitário, então era uma pessoa relativamente consciente, com acesso à informação, à educação, mas dentro do processo de um sistema patriarcal a gente sabe que existe umas chances amplas de que homens cometam esse tipo de violência, né? Pela forma como esse sistema organiza as relações, a forma como esse sistema patriarcal estrutura a nossa sociedade também, né? Então, muitas vezes a gente acha que a violência contra as mulheres acontece apenas em locais de vulnerabilidade ou de situações extremas, mas a violência contra as mulheres está em todas as camadas sociais e a Lei Maria da Penha é extremamente emblemática nesse sentido, né? Para dar visibilidade ao tamanho da gravidade e amplitude do problema que a sociedade brasileira enfrenta. Essa lei foi sancionada em 2006 e ela prevê uma intervenção de uma equipe multidisciplinar para acompanhamento dos casos. Então, a níveis ideais, a lei teria um acompanhamento de uma equipe para além de advogados e advogadas, mas também de médicos, médicas, assistentes sociais, psicólogos e psicólogas, para acompanhar e orientar os casos, né, para as mulheres, para os filhos vítimas dessa violência. Mas ela prevê esses mecanismos de proteção à vítima e de reparação ou punição, talvez punições mais rigorosas para os agressores. A gente sabe que antigamente, muitas vezes, a agressão contra a mulher, a violência contra a mulher, era a punição que era destinada aos agressores era uma cesta básica, cumprimento de serviço comunitário, em um sentido mais brando. Hoje, a lei já prevê encarceramento, prevê processo de reparação, de participação de grupos de consciência, de reeducação do agressor, mas também de punição mais severas em relação aos casos, né? A depender da extremidade dos casos. E ela prevê esses mecanismos de assistência à vítima, vão desde medidas protetivas de urgência para que ela esteja, a sua vida seja preservada mediante a lei, né? Mas também prevê afastamento do lar do agressor, caso a vítima não tenha para onde ir, ou um local para onde ela possa ficar segura, a níveis ideais também. A gente sabe que ainda existem muitos limites, inclusive de políticas públicas que garantam o cumprimento dessas estruturas para as mulheres que têm a força de denunciar os seus agressores, né? Outros mecanismos previstos, como a proibição de contato e comunicação,
com a mulher e com os filhos do agressor, né? Porque às vezes há uma coerção muito grande que se continua ou se agrava, inclusive, após a mulher conseguir, né, ter forças e para sustentar uma denúncia, que a gente sabe que o sistema penal é muito violento também, né? Muitas vezes as mulheres, inclusive, são postas em dúvida se a culpa foi delas ou como que era em relação a casos de violência, né? Então, há uma gravidade muito grande no processo ainda que precisa ser reajustado e fruto ainda das nossas lutas, precisa ser pauta das nossas lutas de organizações de mulheres no Brasil. E também prevê a prestação de alimentos, fornecimento de alimentos por parte do agressor, porque a gente sabe que dentro desse sistema patriarcal, como a gente citou, ainda há uma dependência econômica muito forte das mulheres em relação aos homens, né? A gente sabe que além dos homens receberem mais, ainda hoje em dia, também as mulheres é muito mais difícil conseguir titulação de terra, ter acesso à educação para saber seus direitos, ou até a alfabetização. Os índices de alfabetização são muito maiores em relação às mulheres. Se a gente pensar as mulheres negras, também ainda existe muito resquício racial nesses recortes, né? Então, a prestação de alimentos tenta mitigar esses efeitos da violência para que a mulher não se sinta presa ao seu agressor, né? Para ir tentando mediar essas situações. A gente sabe que, novamente reforçando, são a níveis ideais, muitas vezes ainda há várias lacunas nos processos de acompanhamento, dificuldade de dar continuidade a esses acompanhamentos também, mas a nossa luta deve ser para melhorar as perspectivas protetivas das vítimas e denunciar a fragilidade das políticas públicas que precisam ser fortalecidas, que a gente precisa defender ainda hoje, né? A gente sabe, por exemplo, que existia um plano chamado Casa da Mulher Brasileira, onde cada capital de todos os estados deveria contar com uma casa de acolhimento das vítimas, de acompanhamento dessa equipe multidisciplinar, então de ser um local de referência para tratar desse tipo de caso. Mas esse programa foi completamente esvaziado dentro do projeto político bolsonarista, e a figura da ministra Damares, inclusive, vem esvaziando muitos âmbitos de proteção da mulher. Em casos de violência, em casos de políticas públicas, de esvaziamento, de financiamento de repasse de verbas para esse tipo de projeto, para esse tipo de programa. E a gente também tem a conquista das delegacias especializadas no atendimento às mulheres, as DEANs. E lutar por essas DEANs em todas as cidades, em todos os municípios brasileiros, também é uma parte das nossas pautas de lutas, de fortalecimento dessas políticas públicas. Outro espaço que as mulheres podem buscar são os centros de referência ao atendimento da mulher, os CRAs, CRAM, que é ligado à assistência social, é um espaço também de atendimento especializado às questões de gênero, às questões de violência contra as mulheres e de processo de reparação específica ou de fortalecimento dessas mulheres, né? Bom, para a gente do interior da Bahia, pensar em como fortalecer isso, como fortalecer esses processos e lutar para que esses espaços existam nas nossas cidades é essencial para a gente pensar processo de acompanhamento de vítimas de violência desse próprio sistema, né? Sistema patriarcal e capitalista. Mas também é necessário a gente criar as nossas redes de segurança, as nossas redes de proteção, de companheirismo entre nós mulheres, para que não tenhamos nenhuma menos e para que nenhuma nunca esteja sozinha. Aquela velha, a nossa bandeira de que se mexeu com uma, mexeu com todas. Eu estava 4 meses grávida. Ele me deu uma surra tão violenta que eu caí, desmaiei. Aí quando eu acordei, eu estava numa poça de sangue, assim, tinha saído da minha boca, do meu rosto. Catou assim pelos meus cabelos, me puxou e falou: "Você vai morrer." Hoje meu amor veio me visitar e trouxe rosas para me alegrar, e com lágrimas pede pra voltar. Hoje o perfume eu não sinto mais, meu amor já não me bate mais. Infelizmente
que o limite seja posto pela mulher. Ela diz, não vou aceitar uma situação de violência dentro da minha casa.